unir os nossos pensamentos a Deus, não só rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, mas vibrando paz, vibrando amor, vibrando misericórdia para todos os governantes do planeta Terra, da qual sabemos que é uma missão muito difícil de desempenhar, pois que os espíritos que aceitam essa missão sabem que vão sofrer muitas tentações materiais, tentações do poder, do dinheiro, da fama, e que muitas vezes acabam se deixando arrastar por todas essas tentações e não conseguem cumprir na íntegra a missão com a pátria, a missão com a cidade, com os estados, com os países, de uma forma geral. Rogamos e vibramos por todos eles, rogamos por nós, pelas nossas fragilidades, porque possuímos muitas. Rogamos, Senhor, pela nossa saúde física, que sabemos que no atual momento em que nos encontramos, pela nossa condição evolutiva, a nossa saúde sempre tende a ser uma saúde instável e muitas vezes debilitada. Rogamos por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, encarnados e desencarnados, por todos aqueles obsessores, os obsessores da causa espírita e de tudo mais, Senhor. Rogamos e vibramos por todos eles, por todos nós, e que essa tua paz, esse teu amor, que já sentimos vibrar nos nossos corações, possamos nós mantê-la durante toda essa semana que se inicia, para que possamos enfrentar as nossas provas e expiações com força, fé e coragem. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Gente, a gente está dando hoje continuidade ao nosso capítulo 4 e espero que nós possamos fechar. Na última aula, eu mais ou menos parei nesse assunto aqui, que foi da questão de que é o espírito que vai imprimir na matéria as modificações todas necessárias. E a gente sabe que esse nosso corpo físico, se a gente for olhar ele nos livros, nas notícias que nós temos dos primeiros homens na Terra, a gente vai ver que, além de ser corpos grosseiros e muitas vezes, no início, até animalescos, a gente sabe que toda essa grosseria, toda essa falta de desenvolvimento, ou digamos assim, o quanto aqueles corpos eram básicos ainda, todo esse corpo nosso físico do homem, ele foi sofrendo mudanças e se aperfeiçoando ao longo dos séculos. E como a gente sabe que é o espírito que imprime essa diferença, essa evolução que vai dar qualidades e propriedades à matéria, e não o contrário, nós vamos ter notícias no livro Universo e Vida, que foi um livro que é publicado pela FEB, do Hernani Santana. Nós vamos ter lá a notícia que foi a chegada dos capelinos aqui na Terra, que, sem sombra de dúvida, que deu um marco do mundo de provas e expiações, que saiu do mundo primitivo para provas e expiações, mas foram eles que trouxeram, porque já traziam no seu perispírito um corpo físico mais evoluído, melhor, de melhor qualidade, com mais subsídios, né, claro, que foram eles que imprimiram na genética dos primeiros homens que estavam aqui na Terra, foram eles que trouxeram essa bagagem genética melhorada para todos os habitantes verdadeiros, originários do planeta Terra. Então, o lobo frontal, que é o nosso terceiro andar da casa mental, a gente deve muito a eles, e por isso que eu trouxe essa noite esta informação, porque se os capelinos, que ainda podem ter muitos aqui, reencarnados, sem sombra de dúvidas ainda tem,
Se de um lado são espíritos endurecidos que, apesar de terem já sofrido a passagem em outro sistema, estão aqui ainda, porventura, no nosso planeta Terra, mas nós devemos a esses espíritos, de alguma forma, nós devemos muito. Os conhecimentos que eles trouxeram e todo esse aperfeiçoamento dessa maquinaria humana que nós hoje temos à nossa disposição para podermos evoluir cada vez mais. Porque se o instrumento ele é mais delicado, ele é mais complexo, tem mais subsídios, ele vai ajudar nós, espíritos imortais, a traçarmos uma evolução com muito mais facilidade. Não é que o corpo vai dar para nós as faculdades, não é isso. Mas o corpo é um instrumento, se esse instrumento for de boa qualidade, vai facilitar e muito o espírito na sua expressão, na sua forma de interagir nessa dimensão. Então, é neste sentido que a gente entende isso, ok? Não é que o lobo frontal vai dar a ninguém mais evolução se aquele espírito não tem evolução, mas apenas é um corpo físico que está projetado, permitindo que a pessoa possa, o espírito imortal possa se expressar de uma forma mais abrangente. É tipo assim, se você pegar um piloto de Fórmula 1 e dar para ele um Fusquinha, ele vai correr muito melhor do que eu, sem sombra de dúvidas. Não estou desfazendo do Fusquinha, não. Né? Porém, se der para ele uma Fórmula 1, aí ele vai mostrar todo o potencial que ele tem. Porém, se me der uma Fórmula 1, vai ser um desastre total, porque eu não tenho as habilidades de um piloto. Então, não adianta ter uma maquinaria maravilhosa se eu não tenho habilidades para dirigir essa máquina. Porém, se a máquina é maravilhosa e eu me esforçar e tiver aulas, pode ser que eu saiba aproveitar aquela máquina maravilhosa que é a Fórmula 1. É um exemplo para a gente, né, entender o que está se passando. Então, por isso que eu trouxe esse slide. Esses slides estão todos disponibilizados para vocês lá naquele link que eu posto sempre do Google Meet para você, do Google Drive para vocês, tá? Todo esse material, como eu sempre disse, vocês podem usar à vontade do jeito que vocês quiserem, né? Não, deixou de ser só meu a partir do momento em que eu publiquei, em que eu divulguei e que eu ofereci a vocês, tá? Então, não tem que me pedir para usar. Usem. É aí que eu tenho que chegar no slide. Vamos lá. Aqui é só o cérebro, né, de alguns animais, para a gente ter a noção de como que essa maquinaria, essa estrutura, essa complexidade vai se tornando cada vez maior quando ela chega aqui em cima, ó, no ser humano. Se você pegar de um babuíno, ó lá, tem menos circunvoluções, tem menos essas entranhazinhas, né? Vão ter menos quantidade de neurônios, a funcionalidade vai ser diferente, as sinapses. O chimpanzé já é um pouco melhorado, e no ser humano, essa máquina maravilhosa, e ainda, para ficar mais maravilhosa do que já era, a gente tem um lobo frontal, que foi uma conquista oferecida pelos capelinos, que eram espíritos mais evoluídos intelectualmente, não espiritualmente, por isso que tiveram que repetir a série Provas e Expiações, né? É sempre bom a gente falar nisso também, apesar de que o assunto não é exato desse hoje. Muita gente acha que o espírito vai retrogredir se ele sair daqui, desse planeta, hoje, que é um planeta de provas e expiações, borderline para regeneração ou de transição, e ir para um planeta que está começando provas e expiações. Mas ele não está regredindo, ele está fazendo a série de novo. Quando a gente repete uma série, a gente não tem que fazer ela desde o início. Então, imagina assim, Mundo Primitivo é uma série escolar. Mundo de Provas e Expiações é uma série escolar. Mundo de Regeneração é uma série escolar. Mundo de Ditosos e Felizes é uma série escolar. É só para a gente entender. Se a gente ficar reprovado, a gente volta para o início. Mesmo que a gente ficou reprovado só em matemática, mas vai ter que repetir português, biologia, sei lá o que tiver, ciências humanas, enfim, vai ter que repetir isso tudo. Por quê? Porque é a série. Então, você não andou para trás, você só repetiu a série. Ok?
É só porque a gente, às vezes, traz informações truncadas, às vezes, né? Oriundas de outras pessoas, de outras concepções. Então, não é andar para trás, é repetir a série, ok? Não fomos aprovados na série de provas e expiações, como os capelinos um dia não foram, e tiveram que vir aqui para inaugurar a série, começar aqui a fazer os seus estudos novamente, para poder ir embora. Eu não desejo isso para ninguém. Espero que a gente possa, todos nós, ingressarmos na regeneração, que não deve ser moleza, ter que repetir a série. Essa é uma série que eu não queria. Então, o lobo frontal, fisicamente falando, né, dentro da neurociência, ele tem numerosas funções. Está associado às funções cognitivas superiores, como tomar decisões, motivação, resolução de problemas, planejamento, atenção. Essas funções são desempenhadas principalmente pelo córtex pré-frontal, que é nosso terceiro andar, né? Ele também contém o córtex motor, que é responsável pela coordenação, pelos movimentos, por a gente andar de pé, por a gente ter esses movimentos finos da mão, que nos permite a escrita, coisa que um chimpanzé teria dificuldade, né? Porque não tem a pinça. E por aí vai, né? Então, tudo isso aí foi uma conquista do espírito imortal através das suas diversas reencarnações, como estava nos falando Calderaro. E depois de a gente conquistar tudo isso, às vezes, por causa de teimosia, por causa de endurecimento nosso, porque teimosia e endurecimento são filhas diretas do orgulho e do egoísmo, principalmente do orgulho, que não quer dar o braço a torcer de que precisa mudar. Então, por causa disso, muitas vezes a gente fica estacionado ou no primeiro andar ou no segundo e fica sofrendo, sofrendo, sem poder fazer esses livre acesso entre todos esses andares e projetar toda a nossa evolução espiritual. Deixa eu só botar a Márcia para dentro, aí quer participar. Só um minutinho, já botei, pronto. Então, às vezes, pela nossa teimosia, pelo nosso endurecimento, a gente fica estagnado, fica parado. Aí é mais um slide só para fazer outras comparações, né? A própria caixa craniana dos seres eram diferentes, por quê? Porque o cérebro não tinha tanta complexidade, então a caixa craniana é o que vai encapar o cérebro, né? Então ela era diferente também. É só para a gente ter uma noção, né? Os slides são bons para dar noção. E aí o Calderaro fala assim: cada individualidade revela o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das dos órgãos do pensamento do homem civilizado. Primeira informação importante: o nosso cérebro físico, ele é uma cópia do cérebro perispiritual. Não é o contrário, não. Então, quando eu desencarnar, eu vou com o meu perispírito com todos esses órgãos que eu possuo. Então, entenda uma coisa: o cérebro perispiritual do selvagem, do homem primitivo, do homem que está iniciando, que está recém-saído do reino animal e que está se ensaiando, principiando, debutando no reino hominal, o cérebro dele perispiritual possui vibrações muito diversas, é claro. Ele, com certeza, ele usa muito mais o primeiro andar, que está relacionado aos instintos, do que o terceiro andar, que ele ainda não está totalmente familiarizado. Ele traz uma ideia inata de Deus, de que existe uma vida espiritual, mas para ele isso tudo ainda está muito coberto, confuso, pouco compreensível para esse homem. Então, é claro que a vibração desses cérebros são diferentes, daquele homem, principalmente, que procura se espiritualizar, que já não vive mais só para a vida material, mas vive também para as necessidades psicológicas e espirituais, procura desenvolvê-las, atendê-las, entrar em contato com tais necessidades.
O homem primitivo é aquele homem que está cuidando muito mais e tão somente, quase, da sua vida material. Ele ainda está muito próximo ainda, está muito apegado às informações anteriores que ele desenvolveu no reino animal. Então, é um homem que ainda vive muito mais para a vida instintiva, para as coisas da matéria, dos instintos, do que aquele que já está mais na frente do que nós hoje, por exemplo, que temos toda uma facilidade de viver uma vida espiritual pela compreensão que já dilatamos ao longo das nossas experiências reencarnatórias. Então, diz lá André Luiz, mas agora no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, ele fala assim, formação do mundo cerebral, porque o cérebro é um mundo realmente. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária. O que é consciência fragmentária? É ainda aquele que está no reino animal, indo, né? Prosseguindo, tentando deixar de fazer essa fragmentação de pensamentos, né? Está indo para o reino, já quase indo para o reino hominal, né? Mas essa consciência fragmentária é do reino animal, porque nós não temos uma consciência tão fragmentada, a nossa consciência já é dilatada, nós já temos pensamento contínuo, pelo menos. Então, eu vou voltar. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. Então, veja lá, o cérebro de um macaco é diferente do nosso, mas ele já está, né, sendo desenvolvido também. E ele continua, microcosmo prodigioso. Neurônios localizados na medula sacra, aqui embaixo, nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, projetada ou recolhida pela mente em ação constante nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático através de circuitos reflexos. Então, toda essa maquinaria, né, do cérebro que vai se desenvolvendo cada vez mais e vai se prolongando pela medula espinhal, que passa pelas nossas vértebras, por dentro do canal das vértebras, né, e que vão emitir nervos que são como fios que vão levar energias não só para todos os músculos do corpo, mas também para os órgãos, para que os órgãos tenham utilidades e funções. Então, através dos milênios, né, a gente foi construindo todo esse corpo, toda essa complexidade. E aí eu falo, o que a gente tem feito de toda essa evolução que nós passamos, que nós tivemos que trabalhar para granjear tudo isso, o que nós estamos fazendo hoje com essa Ferrari, com essa Fórmula 1 que a gente tem na nossa mão? É uma pergunta. Então, vamos lá. Sobre este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despende a fonte mental de um cientista. Claro, são vibrações diferentes, né? A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. Ou seja, a gente estuda para entender essa maquinaria, para entender os processos de enfermidade, para procurar cura, para entender os processos de velhice, entender por que a gente fica assim, assado, e o que pode nos levar à morte. Mas lá eles estão olhando esse aparelho de uma outra forma, como ele pode ser usado para a gente desenvolver todas as nossas faculdades espirituais, crescermos espiritualmente e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor.
Olha que interessante isso. Então, é uma visão diferente. Aqui, a gente está tentando perpetuar quase aquilo que não é perpétuo. Porque esse corpo físico é perpétuo? Não. Um dia ele acaba, ele é transitório. Mas o espírito é perpétuo? É eterno? É. E, no entanto, a gente está tão preocupado em consertar essa maquinaria toda. Claro que a gente deve trabalhar ela com todo respeito e cuidado, que ela é um grande instrumento para nós, porém, o cerne das questões é cuidarmos de nós, espíritos imortais, acima de qualquer coisa. Não sei se me fiz entender para vocês. Fiz? Então vamos lá. E aí, André Luiz não é mole, não, que ele faz um monte de questionamento, né? Como interpretar todas essas revelações de Calderaro? Ele começou a pensar. As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Né? Porque André Luiz ainda está naquele pensamento normal. Porque a gente estuda nos bancos acadêmicos que a genética é causa e efeito. Porque a matéria é, para a nossa ciência, a única realidade. Mas ali a visão de Calderaro não era essa. Porque a genética é apenas efeito. A causa é o espírito imortal. Porque ele é que vai mudar a genética, ele é que vai dar os comandos da genética, ele que vai comandar as células, e não o automatismo da genética. Então, é claro que o André Luiz está fazendo as perguntas que se choca com aquilo que ele estudou lá nos bancos acadêmicos. Claro, é natural. Né? São paradigmas que ele está quebrando. Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplinas nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Ou seja, não eram coisas que funcionavam automaticamente? Não era. Porque nós podemos mudar o automatismo. Tanto mudamos que a gente pode enfermar, pode ficar doente. Cedo, enquanto a maquinaria está toda boa, a gente pode desorganizar ela toda. A gente tem as doenças psicossomáticas que promovem sinais e sintomas que, na verdade, não tem doença nenhuma. Né? Então, talvez isso que o André Luiz não entende, que é o espírito que coordena, que comanda toda essa maquinaria, e não ao contrário. Não é essa maquinaria que nos determina, que nos guia. Nós é que guiamos essa máquina. É nós é que imprimimos nela saúde ou doença. Sem culpa, porque muitas vezes a gente hoje está doente, não é fruto exato do nosso comportamento na atualidade, mas sim de semeaduras que fizemos outrora. Paciência. Ignorávamos. Ou éramos endurecidos, teimávamos em viver as nossas leis e não a lei de Deus? Que é mais ou menos assim que a gente vive hoje, né? A gente conversa com Deus assim na prece de noite como se a gente pudesse enrolar ele. A gente não aceita os desígnios de Deus, só da boca para fora, da boca para dentro a gente não pensa muito dessa forma. Então ele fazia essas questões, né? Ele fazia esses questionamentos. Seriam acaso duplicatas de células espirituais? O corpo físico né? Como conciliar tal teoria com a liberação do micro-organismo em seguida à morte do corpo? Né? Dos micro-organismos com a morte do corpo. Aí sim, é outra coisa, o espírito abandona, vai haver a desagregação celular, porque na própria ciência, até botei essa semana aí um videozinho que foi enviado por uma das nossas colegas aqui de turma, do Dr. Sérgio Felipe, a gente vai compreender que somos nós que mantemos essa forma, somos nós que mantemos esse corpo do jeito que ele é. Tanto que quando a gente abandona o corpo, ele entra em desagregação total. Desagregação e decomposição, porque não tem mais nada que o mantenha agregado e funcionando. É o espírito imortal que faz tudo isso. E se assim fora, não devera a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Ele quer saber, então, será que não era bom? Né? A gente eximir-se do transitório esquecimento do passado? É sempre bom esquecer o passado, mas é sempre bom trabalhar o passado dentro de nós. Nós não precisamos lembrar personalidades. Vivemos em tal ano, todo mundo quer ser rei e rainha, né?
Mas se soubesse como é que era ruim ser rei e rainha, ninguém aqui ia querer ser. É que é bonito dar status, né? Quando as pessoas falam em regressão, ninguém fala que foi andarilho, que foi meretriz, que foi homicida. A gente quer falar de personagens, né? Mas a gente deve olhar para o passado, a gente deve olhar para os porões da nossa existência e trabalhar o que nós trazemos de tendências. É disso que a gente tem que saber do passado. É olhar para dentro de mim e ver, eu tenho tendência a quê? Tem gente que tem tendência a deprimir, tem gente que tem tendência a desistir, tem gente que tem tendência a teimar. Tem gente que tem tendência a tudo. Tem tendência a ser uma pessoa reativa diante das situações e por isso é explosivo, é agressivo, violento. É olhar para isso que a gente traz, porque isso é o nosso passado, é o que está ali no automatismo do nosso dia a dia e que está insistindo em se manifestar na atualidade da nossa vida e fazer as devidas transformações. Eu não preciso saber que personalidade eu fui, eu preciso saber quem eu sou e o que tem de mim, em mim, que não é bom, e transformar isso. Isso é saber do passado. Mas é saber o que interessa, é o que eu posso mudar. Porque se eu fui ciclano, fulano, ciclano, Bertrand, e daí? Já fui, já era, já acabou. Isso não vai mudar nada na minha vida. Isso pode me dar algum entendimento de algumas coisas, mas em relação à minha personalidade, as mudanças que precisam se operar, pouco vai importar saber que eu fui fulano, ciclano ou Bertrand, porque isso já era. Né? Então, assim, o passado ele precisa ser cuidado. É disso que nós temos que saber do passado. É o que nós temos hoje no presente, que é a nossa personalidade, que às vezes tem pontos positivos e negativos. Posso, contudo, dizer-te, ao cada horário, né? Hoje, que se existe a química fisiológica, porque tem, a gente estuda, né? A bioquímica, temos também a química espiritual. E aí eu pergunto para vocês, qual das duas é soberana? A espiritual ou a fisiológica? Para nós espíritas. Ninguém se arrisca? Quem é soberano em relação? O perispírito ou o corpo físico? Perispírito, porque não é o perispírito que forma o corpo físico, ele é soberano. Então é a É química. espiritual, né? É espiritual, isso aí, Márcia. É espiritual. Né? É essa que vai comandar e determinar o que eu vou liberar na minha química orgânica. Então, vamos lá. Posso, contudo, dizer-te que existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independentes. É difícil saber quando começa uma coisa e termina a outra. Quase impossível determinar-lhe a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Olha que coisa interessante. O órgão de expressão mental, o órgão que expressa o que pensamos, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Tá? Então, para a gente poder, em resumo, usar bem esse corpo, essa maquinaria que nós recebemos, a gente precisa se autoconhecer e fazer a reforma íntima. E não continuar agindo pelos automatismos. Ai, quando eu vi, eu já explodi. Ah, quando eu vi, eu já falei. Não aguento a minha língua dentro da boca. Quando eu vi, eu já falei. Há de disciplinar a língua. Há de sublimar os sentimentos. Há de deixar de ser reativo e passar a ser pró-reativo. Isso é que é importante para manter a boa química fisiológica. É emitir uma boa química espiritual. E para isso a gente precisa trabalhar quem somos. Foi? Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente.
Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão, deveria ser, né? Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorrem sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ali Calderaro ele fez uma síntese rápida da nossa evolução. Basicamente ele quis dizer assim: saímos do mineral, fomos para o reino vegetal, fomos para o animal, caminhamos para onde estamos, que é o reino nominal, mas precisamos ingressar para o reino angelical. Estamos evoluindo, é basicamente isso que ele falou. Mas o cérebro, que foi evolução conquistada por nós, é onde a mente vai se expressar. E aí a gente precisa sublimar os nossos sentimentos. É mais ou menos isso daí. Atravessando, contudo, o rio do renascimento, porque é um rio, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Muitas coisas estamos recapitulando porque erramos e muitas coisas estamos aperfeiçoando porque já acertamos e agora precisamos aperfeiçoar. Então não pensa só em recapitular coisa ruim, pensa que a gente também está aperfeiçoando. Por lá semearemos para colher aqui, aprimorando e reajustando, embelezando, até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Eu espero que a gente possa alcançar o reino dos céus, que Jesus tanto falou, o mais rápido possível, né? Perguntas: por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações dos longuíssimos pretéritos? Porque foi o que eu falei para vocês, não precisa lembrar personalidades ou situações, eu preciso saber quem eu sou hoje. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Isto é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Ou seja, o perispírito controla, ele é o controlador dessas lembranças. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico, através das idades. Então, desculpa ali, a referência é o seguinte: no perispírito, o que ele está falando ali para a gente é que o perispírito tem toda a memória biológica, que nós fomos armazenando ao longo de todas as nossas vivências. Então, o perispírito ele tem a memória biológica. Mas é a memória mesmo do aprendizado, onde que está? Já vou lhe responder para vocês, não precisa me dar a resposta. Está no espírito imortal. Mas a biológica está toda guardada no perispírito. Toda a memória biológica está no perispírito, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde adquiriremos, quando nossa alma estiver escolmada de todo e qualquer resquício de sombra. Ou seja, passados, saber detalhes de toda a nossa trajetória, a gente não tem capacidade para isso. E nós nem sequer suportaríamos. Às vezes, pequenas coisas a gente não suportaria. Imagina saber toda a nossa trajetória e o porquê. A cada dia baixa o seu mal, gente. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos trabalhar o que a gente der conta agora. O que a gente está vendo. O que representa, então, o cérebro triuno? Porque é um só, mas dividido em 3 departamentos. Importa não nos esqueça que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que horas examinamos, que é o cérebro triuno,
constitui apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensável uma e outra ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extinguem no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Então, o cérebro triuno, eles são apenas, o órgão físico faz apenas pontos de contato, são, como ele diz, respiradouros do perispírito, onde vai sair ali o que dá para ser, o que dá para ser. Ou seja, o que a gente dá conta, tenha a questão energética exata, o potencial energético de ondas, de informações exatas de que nós possamos suportar. Mais informações do que nós temos nessa existência poderia ser perniciosa para todos nós, porque poderia gerar grande culpa e nos paralisar, ou nos fazer nos sentir tão vitimizados e nos paralisar também. Então, esses respiradouros, que são esses pontos de contato entre o perispírito e o cérebro triuno, é ali que vai passar só o que a gente dá conta. Só o que a gente dá conta. O que não der conta não passa por ali. Não dá, não vai passar por ali. Então, olha que interessante. Tem todo um potencial energético de ligação para que só passe as informações que nós pudermos suportar nesse atual momento. E mesmo assim a gente reclama beça quando a gente entra com um pouco de contato com as nossas sombras, como a gente reclama, como a gente vitimiza e como a gente só sabe dizer que não vai conseguir. E ver que, apesar de ser pouca a informação, a gente ainda tem dificuldade para lidar com os porões da nossa existência. Porque eu digo para vocês, a gente gosta de ver o nosso lado negativo? Ninguém. E é por isso que a gente evita, né, Edith? A gente não gosta e evita olhar para eles. Por isso que o porão ainda está tão sujo, que a gente tem uma dificuldade imensa de dar o braço a torcer, que tem muita coisa ali dentro que a gente precisa arejar e transformar. Tem muita quinquilharia ainda. Erramos também na espiritualidade? Será que só erramos aqui ou podemos errar na espiritualidade? Isto, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, ou seja, no plano espiritual, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. E aí a resposta é: erramos na espiritualidade? Erramos. Podemos piorar a nossa situação? Podemos. Vou dar um exemplo drástico para a gente ver de como a gente pode piorar muito a nossa situação. Nós não sabemos que o perispírito pode sofrer transformações que são chamados o processo de zootropia? Já ouviram falar todo mundo nisso? Que é a mudança da forma humana em uma forma animalesca? Aí eu digo, isso se dá na espiritualidade, então a gente pode piorar a nossa situação e errar mais ainda na espiritualidade? Tranquilo. Tranquilo, sem fazer força, né? Então, que a gente já cuide dos vícios agora para a gente não ficar repetindo lá e tornar a nossa vida pior. Mas podemos também acertar muito, granjear evolução para acertarmos melhor quando viermos ao plano material? Podemos. Com certeza. Né? Podemos. André Luiz está fazendo isso. É um exemplo, né? Então, é vice-versa. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral, que é o cérebro triuno, a que nos referimos? Calderaro responde. Nervos, zona motora, isso fisicamente, né? Nervos, zona motora, lobos frontais do corpo carnal. Traduzindo, impulsividade, experiência, noções superiores da alma. Então, impulsividade, os nervos, atitude reflexa, repetitiva, automática. Experiência, zona motora, em que a gente pode fazer uma porção de coisas. Noções superiores, lobo frontal.
constitui campos de fixação da mente, encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, num desses 3 andares, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Então, a gente viu ali que o nosso obsidiado está parado no 2º andar porque não quer entrar em contato com o passado e nem quer evoluir, ter uma visão espiritual para poder sair da culpa, não é assim? Que a gente viu na última aula? Ele está estacionado no 2º andar porque está preso na culpa, numa ação instintiva. Matou o outro por causa de ganância, de dinheiro. Olha o instinto, isso não é o instinto que faz? Achando que precisa ter mais, é a ganância, é uma mistura de coisas, não é? Então ele matou para poder ter uma porção de coisas. Está lá o porão registrado, o erro, né? Está parado no 2º andar, onde que é o 2º andar das ações. Ele faz uma porção de coisas externamente, melhora, dá condições para a família, faz de tudo, trabalha até tarde para esquecer daquilo. Muita ação, mas ação sem reflexão. Há mudança? Ah, gente, mudanças? Ação sem reflexão tem mudança? Não, claro que não. Você repete padrão, porque não houve reflexão, você repete. Hoje eu ainda estava falando com uma pessoa querida, esse negócio que é muito em voga, faça pensamento positivo. Eu falei assim, faz mesmo, mas não faz a ação não para ver onde você fica. Porque só pensamento positivo sem mudança muda a sua vida? Torna ela positiva? Vou dizer para vocês, não e não. Mas houve uma onda aí há um tempo atrás, até houve um filme, acho que é O Segredo, né? Falava do pensamento, não sei o que, tarará. Não sei se é O Segredo, não, se eu me confundo. Mas, enfim, todo mundo acha que fazendo pensamento positivo a vida vai mudar, vai ficar lá só, vai mudar? Não, você vai ficar onde você está. Isso tudo tem que estar conjugado, reflexão, ação, sublimação, tirar a poeira do porão, tem que limpar as coisas feias que tem lá, através de um processo de entrar em contato, refletir, ter ação, sublimar com as forças superiores, buscar força para fazer as mudanças que a gente precisa. Como é que eu vou fazer mudança? Olhando para o 3º andar, que me projeta para um futuro, fazendo eu entender que eu sou um espírito imortal e etc e tal, vai levar luz para eu mexer no porão, porque vai valer a pena. Então, vamos lá. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, que é o 1º andar. Olha lá, labirintos de causas e efeitos. Por quê? Por que é causa e efeito? Porque você não muda. Então, você vai gerando causa e efeito, não há mudança, você vai repetindo o padrão. Não houve mudança, você repete o padrão. É causa e efeito. Você sai do lugar? Quando é que você vai sair do lugar? Quando você refletir, porque você vai mudar o quê? O padrão. E aí você vai começar a sair da causa e efeito. Ou vai começar a gerar causas e efeitos melhores que vão te tirar de lá do porão. Até você sair da causa e efeito mesmo. Enir, um dia eu saio de lei de causa e efeito? Claro. Porque se um dia nós seguirmos só as leis de Deus, vai ter causa e efeito. Nós somos bons. Só o bom que existe, o mal tem prazo de validade, não tem? Acabou causa e efeito. O que é causa e efeito? Causa e efeito é para mundo de dualidade, que é os que a gente vive. A gente vive entre o bem e o mal. Diz lá o Evangelho que o mundo de provas e expiações tem uma característica: os habitantes é onde predomina o mal. Nós somos malzinhos, infelizmente. Então, o que acontece? A gente faz um pouco de bem, mas faz muito mal. Então, causa e efeito. Quando a gente seguir só as leis de Deus, não tem mais causa e efeito, gente. É lei de Deus. Acabou. Lei de Deus é para essa dimensão. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu estou. A criatura estacionada na região dos impulsos, 1º andar, né? Que é o porão, perde-se no labirinto de causa e efeito, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal
sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Então, o que ele quis dizer aqui? Olha só, o que ele quis dizer aqui? Se eu viver só no primeiro andar, causa e efeito, eu não vou mudar nada, eu vou ficar sempre no mesmo ponto. Porém, quem ficar só na ação do segundo andar, né? E não consultar o passado. Consultar o passado. Por que eu tenho que consultar o passado? Por duas razões. Porque no passado tem experiências negativas que vão me dizer o que eu não devo fazer mais. E tem experiências positivas que eu vou poder aperfeiçoar. É ou não é? Então eu preciso consultar o passado? Preciso, porque eu ainda vivo na dimensão tempo e espaço. Então eu tenho que consultar o passado. Mas consultar não é ficar preso no passado, que tem gente que está preso no passado, né? É consultar para seguir. Mas é consultar, e olha só a colocação dele. Consulta sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro. Então, o que é o futuro? O futuro é o terceiro andar. Então, eu vou buscar no terceiro andar noções superiores. Eu vou consultar o passado. Então, o passado vai vir com uma série de coisas ruins e boas. Vou consultar as noções superiores para quê? O espiritualizar-se, para que eu leve luz para consertar o passado e para que eu leve luz para aperfeiçoar o que já está bom. Aí sim eu vou evoluir. Então, os três andares precisam estar funcionando em comum acordo o tempo inteiro para uma boa evolução. O que significa isso? Um sábio da antiguidade disse. O que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo, eu estou consultando qual setor, qual tempo e espaço. Passado, presente ou futuro? Presente. Presente do passado? Presente? Não. Presente, tá certo, mas tem mais um. Tá, já entendi o raciocínio. Tem mais um. Qual é o que eu estou consultando? O outro. Futuro ainda não está formando. O futuro vai ser formado no presente. Se eu estou no meu autoconhecimento, a minha personalidade... No passado. Porque a minha personalidade de hoje é a soma das minhas vidas da onde? Daquilo que já passou. Né? E aí eu consulto o passado, no momento presente, vejo o que eu estou fazendo do passado ainda, e o que for que eu esteja fazendo do passado ainda, e que for negativo, o que eu faço? Elimina, transforma. Tadinho, não elimina não, que isso é muito ruim. Transforma e transmuta. Porque são energias, estão lá, a gente só precisa da nova direção. Para que, com isso, eu vou projetar cada vez mais um futuro melhor para mim. Não é assim? Meu futuro não é a projeção do meu momento presente? Então, vamos lá. Já me perdi onde eu estou. Ele está falando, consulta o passado e sem organização de base para o futuro, mecaniza a existência, porque se eu não faço isso, eu fico mecanicamente, que é o caso do nosso obsidiado ali, é muita ação, 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 ação transforma o externo, mas eu não... Se eu mudar o que está externamente, eu mudo o que está internamente? Não, eu tenho que mudar o internamente. Né? Externamente, assim, eu mando pintar a casa, mando trocar os móveis, está ótimo. Mas a pessoa que mora lá dentro, nossa, não é mole, não. É isso que eu tenho que mudar. Destrói o mobiliário todo. Então, eu tenho que mudar é a pessoa que está acabando com a casa. Não é assim? Mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores ficam só lá no terceiro andar. São aqueles eremitas, aqueles monges que ficam enclausurados lá não sei aonde. Sofre o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. A fé sem obras é uma morta. Maria falou aí, morta. Tiago falou isso para a gente, não foi? Numa de suas cartas. A fé sem obra é morta. Então, não adianta eu ficar só lá, zen, só o dia inteiro fazendo contemplação. Não, eu tenho que viver aqui, ó, porque viver com os outros é que a gente vai se espiritualizar. Porque, gente, viver com gente difícil, a gente também é. Mas viver com gente difícil é difícil, não é?
Viver com gente te espetando 24 horas não é moleza. Não é moleza. Mas é esse espetinho que vai fazer eu evoluir. É ou não é? Que vai fazer eu desenvolver a paciência, que a gente às vezes não tem nenhuma. Que vai fazer eu desenvolver a misericórdia, que às vezes eu não tenho nenhuma. Que vai fazer eu desenvolver a compreensão do outro, que às vezes eu não tenho nenhuma. Então, é tudo isso. Então, viver no terceiro andar também não é a solução, é? Não, mas conjugar os 3 andares é a solução. É isso que o Calderaro está dizendo. Deixa eu ver onde que eu estou. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior do idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Vou dar um exemplo? Estou eu lá de noite fazendo aquilo que Santo Agostinho mandou. Vou fazer uma recapitulação do meu dia. Nossa, foi um desastre. E aí eu estou lá fazendo aquela triagem, observando aquela reflexão do meu dia. Nossa, mas eu estava num dia endiabrado. Endiabrado. E aí eu olho aquilo tudo e eu falo assim, gente, perdi a reencarnação inteira. Não, não perdeu, não. Já consultou bastante o teu dia, já viu que você repetiu bastante padrão do passado, por isso que o teu dia estava endiabrado. O que você vai fazer? Agora você faz uma prece e pede forças. Olha lá, subi para o terceiro. Peço forças para fazer o quê? Para trabalhar com todo respeito o demônio que tem dentro de mim. E aí amanhã de manhã eu acordo um pouco mais angelical. Valeu a pena? Valeu. E aí eu não vou ter um dia endiabrado. Vai ser um dia ameno. Que nem o diabinho ganhou e nem o anjinho ganhou, mas deu para o gasto no dia seguinte. Não foi bom? 3 andares. Foi difícil? Foi. Porque para entrar em contato que eu sou endiabrada, foi difícil, mas valeu a pena. E ele fala assim, continuando, e como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, é verdade, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas. Então, se eu fico estacionária em algum desses andares, é como água estagnada. Água parada, como é que ela fica com o passar das horas? Podre. O que eu vou sintonizar? Com coisas no mesmo teor. Então, o cara que está só na contemplação é passível de obsessão? É, porque ele está só vivendo lá, na contemplação. E o resto? Está parado. Está parado. Vocês entenderam? Que não é a solução? A solução é limpar o porão, gente. Vai por mim. Vai limpar o porão. Não é bom, não, mas limpo. E aqui é o resumo de tudo que a gente falou hoje, que está lá na palestra do Arthur Valadares. Tá bom? Vou dar uma pulada, porque eu já falei sobre isso aqui muito, eu não vou ler isso de novo, né? Porque isso aqui é repetir, vocês viram a palestra do Arthur Valadares. Mas está aí escrito para a gente poder fazer o nosso autoconhecimento e a nossa reforma interior. E aí ele vai falar especificamente da obsessão. A gente já viu que se a gente parar num desses andares, ficar fixado neles, toda obsessão é uma fixação, é ou não é? Obsessão é fixação. É fixação. Obsessão é fixação em alguma coisa. Consciente ou inconsciente, mas é. Se a gente ficar fixado num desses andares, não importa se for no terceiro, a gente está passível de obsessão. A gente veio para trabalhar com o fluir dos 3 andares. Nós estamos numa dimensão temporal. E na dimensão temporal, precisamos resgatar o que está dentro do tempo. E enquanto o nosso porão estiver sujo, a gente não vai sair da dimensão temporal, vai? Não, porque o passado está lá te ancorando. É preciso tirar a âncora que nos prende ao ciclo
do tempo. Obsessão e cérebro triuno. Temos aqui dois amigos, são aqueles, de mente fixada na região dos instintos primários, lembra? Porque todos dois agiram com raiva. Um não quer dar e o outro não queria ceder. O encarnado, depois de reiteradas, por isso que eu falei para vocês, lembra que na outra aula vocês falaram, ele está preso, principalmente no segundo andar, sim, porque ele não quer entrar em contato com o primeiro, mas na verdade ele está agarrado no primeiro, no porão. Lembra que eu falei para vocês? No porão da existência? Porque é lá que está a culpa. Agiu por instinto? Não agiu pela razão, pela emoção sublimada. Agiu por instinto. Qual o primeiro andar é o quê? É instinto. Agora clareou, gente? Ou ainda não? Foi? Então vamos lá. Temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, o terceiro andar, desorganizando também o sistema endócrino, que está no terceiro, basicamente, e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimentos da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Tem muitas informações aqui, mas uma eu não quero deixar de passar. Uma questão aqui. Se o obsessor, que foi morto pelo que está vivo, né, o desencarnado, ele perdoasse aquele que o matou, o homicida estaria quite com as leis de Deus? Claro que não. Ele estava liberto daquele, aquele já tinha seguido e falava assim, olha, já te perdoei, já entendi, já está tudo certo entre a gente, estou indo. Vou evoluir que eu tenho coisas para fazer. Né? Ele ia ter que se quitar dessa dívida? E de uma outra forma, em outro momento, de uma outra maneira, ou talvez com outra pessoa. Ou de uma outra forma, melhor dizendo. Necessariamente não precisam vir os dois numa outra vida como pais e filhos, que é o que talvez vocês pensassem, não é? O pai vai dar a vida ao filho que tirou. Não necessariamente assim. Porque se já perdoou, perdoou, gente, já era, já acabou, chega, gente, já desfez. Entenda isso. Mas o homicida continua com débito? Vai ter que ressarcir isso de alguma forma, como eu não sei. Deixa para Deus resolver isso, tá ok? Só quero dizer para vocês é que tem gente que acha assim, se eu errei com X, eu tenho que me corrigir com X. Nem sempre. Só isso para vocês entenderem, nem sempre. Porque se X já me perdoou, acabou. Acabou. Mas eu continuo com a dívida. Não é mais com X, porque quando a gente erra, a gente infringe a lei divina ou se afasta dela. Então, é com ela que a gente tem que se organizar. Porque já pensou, o obsessor também pode falar assim, mas não te perdoo mesmo. Nunca mais. Né? E aí? Eu também fico amarrada a isso? Também não. Eu posso me resolver, me corrigir, me elevar, seguir e resgatar isso de outra maneira? Posso. Posso resgatar isso de outra maneira. Ok? Senão a gente fica preso ao outro me perdoar ou não, ou querer ou não. Entendam isso. Quando a gente erra diante da lei e não exatamente com o outro. Só o resgate. Às vezes não precisa fazer o resgate com o outro. Eu posso resgatar isso de outra forma, até porque o outro já me perdoou, ou porque o outro não quer me perdoar e eu fui resgatar isso de outra maneira. Isso ficou entendido? É a pergunta. Alguém não entendeu isso? Fale agora ou cale-se para sempre. Foi? Então, vou seguir, tá? Para acabar. Mas deixa eu ver quanto que ainda falta. Falta muito. Vamos parar aqui? Vou ter que fazer mais uma aula desse capítulo, ok? Pode ser?
Aí a gente enfoca no perdão. Tá feito? Feito. Então tá bom. Então, eu não sei se Leida está aí, mas se Leida está aí, eu vou pedir a Leida para fazer nossa prece final. E vou parar ali. Tô sim. Então, vamos fazer a nossa prece final. Tá bom, gente? Deus nosso Pai, Jesus, querido Mestre, aos amigos da espiritualidade que nos acompanham nesse nosso momento encarnatório, aos nossos familiares, que sempre nos auxiliaram, e aqueles também que por vezes não alcançaram o que desejamos, mas que em sua trajetória evolutiva também nos favoreceram irmos em busca dos nossos ideais, fazendo com que nós crescêssemos e tornássemos cada vez mais independentes. Agradecemos, assim, pela oportunidade da vida que temos no momento. Com o auxílio da espiritualidade, nos favorecendo cada dia o despertar da nossa consciência, bem como também, Senhor, a oportunidade de caminharmos, mesmo aos tropeços, às vezes desviando-nos do nosso caminho, mas voltando à estrada evolutiva desse nosso momento encarnatório. Agradecemos pelas experiências boas, as experiências que, ora, não foram tão bem aceitas, mas o que é o erro é a experiência que não deu certo e estamos cada vez mais em busca do nosso aprimoramento. Obrigada aos amigos da espiritualidade, obrigada a todos aqueles encarnados que conosco nos favorecem a nossa trajetória evolutiva. Obrigada a Deus, querido Pai. Obrigada a todos que na boa intenção nos têm em pensamento e também a eles entregamos as nossas boas vibrações. Que nos auxilie nessa noite, que nos auxilie nessa semana que chega. Mais uma vez agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do nosso conhecimento interno. Obrigado pela querida doutrina espírita que tanto vem nos auxiliar nessa nossa descoberta, no nosso despertar e na nossa trajetória evolutiva. Que nos envolva sempre, que possa amparar em cada lar aqui presente e também que possa amparar aqueles que temos em mente, estando conosco aqui nesse momento encarnatório ou estando na espiritualidade. Que seu amor se faça presente, querido mestre, e obrigada mais uma vez, que assim seja. Que assim seja.